Olá, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos chegando aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos falando sobre o avivamento na vida pessoal, o avivamento na vida do ser humano, né? Na minha vida, na sua vida. Então hoje a aula vai ser bastante interessante. Muitas vezes nós achamos que nós estamos realmente numa relação com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, e às vezes nós podemos deixar algumas brechas aí. Então nós hoje seremos informados fartamente a respeito desse tipo de relação, né? Então vamos lá, meus irmãos. Nós como cristãos, nós devemos aprender primeiramente a reconhecer Deus nas pequenas coisas, né? Principalmente nas pequenas coisas. Quando nós percebemos algo maravilhoso, algo grandioso em nossas vidas, fica fácil, né? Agradecemos a Deus, nós falamos, nossa, Deus é maravilhoso, Ele fez isso, fez aquilo. E quando nós percebemos também que aquilo é uma providência divina nas nossas vidas, nós nos regozijamos na presença de Deus, não é verdade? Então é dessa maneira que nós entendemos uma coisa grandiosa, né? Agora, ser grato diariamente pelo alimento diário, pelo ar que nós respiramos, pela renovação da oportunidade em um novo dia, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, por toda a humanidade, né? Nós alegamos que somos sim gratos por tudo isso, alegamos, nós somos gratos por tudo isso e somos de fato gratos por tudo isso, mas nós esquecemos muitas vezes que o esquecimento destes fatos é um fato em nossa vida, porque nós paramos de pensar nisso. Onde é que está a nossa gratidão contínua? Nós paramos de pensar. Me diga para mim, você que está assistindo essa aula de hoje aqui, qual foi a última vez que você se lembrou do sacrifício de Cristo na sua vida? Foi na última Santa Ceia que você participou? Tudo aquilo que Ele nos oferece, que Ele nos ofereceu, tudo aquilo que Ele nos proporciona, em que momento você lembra? Você ora, você agradece verdadeiramente a Deus? Ao mesmo tempo também, meus amados, que qualquer coisa que nos desagrade, vamos dizer assim, nós sentimos e achamos e deduzimos que nós somos as piores pessoas do mundo, que Deus ele nos abandonou, que Ele não está mais presente na nossa vida, não é verdade? E assim nós nos tornamos um tanto quanto arredios. O ser humano é muito difícil de se lidar. É muito difícil de se lidar. Só Deus mesmo na nossa vida. Não é verdade? É só Deus para nos entender e ser paciente conosco e cuidar da gente da maneira como Ele cuida, não é verdade? E nós, humanos que somos, sentimos assim Ele distante. Ou seja, sentimos Ele ausente quando nós nos sentimos prejudicados de alguma forma. Né? Isso aí é incontestável. Alguma pessoa pode, não, tal, mas é incontestável. Nós normalmente nos sentimos dessa maneira. Achamos que nós somos o pior ser do mundo, né? Mas nós pouco pensamos no fato de que, na verdade, somos nós que nos distanciamos dele por estes mesmos motivos. Deus, ele não está sendo bom para mim, aí você começa a esquecer um pouco de Deus. Ou então, quando Ele é bom com você, Ele te ofereceu alguma coisa, o que acontece? Você, nossa, recebo, Senhor, e abraça, esquece de Deus por uma semana, 15 dias, 20 dias, e aí você sente que alguma coisinha deu errado, você fala, meu Deus, mas você não lembra que você se afastou, você não pensa que você fala, Deus está se afastando de mim, me beneficiou ontem e hoje já está se afastando de mim. Então, poucos de nós pensamos que, na verdade, somos nós que estamos distante deles, né? E para que nós possamos viver um verdadeiro avivamento, que é
o assunto de hoje, para que nós possamos viver esse verdadeiro avivamento na vida pessoal, na minha e na sua, nós precisamos aprender a viver uma relação com Deus muito mais próxima. Nós precisamos aprender a equilibrar isso que eu expus para os irmãos. Nós temos que entender que nós precisamos nos aproximar de Deus e aprender, entender dele, para que nós possamos ter esta relação dentro das verdades bíblicas. Nós não podemos inventar nem acreditar no que se fala. Tem que estar dentro das verdades bíblicas, meus amados. Nós falhamos muitas vezes pela falta de busca de conhecimento. Para se ter conhecimento das verdades divinas, é preciso buscá-las. Está cheia de pessoas com boas intenções, mas também está cheia de pessoas com más intenções. Nós precisamos ouvir, mas ouvir o quê? A palavra de Deus, conforme as Escrituras, elas nos ensinam. Só assim nós aprenderemos que a presença do Espírito Santo em nossa vida é contínua. Ele não se afasta de nós, ela é contínua. Né? Só assim nós aprenderemos o quê? Que Deus ele tem o controle de todas as situações, ele tem o controle de todas as coisas, e que ele até pode permitir ou colocar algum obstáculo na nossa caminhada, mas tudo isto é para o nosso crescimento, é para nos preparar para nós estarmos numa relação com ele na eternidade, meus amados. No paraíso, isso é para o nosso crescimento. Isso é para o nosso desenvolvimento, para que o amor seja desenvolvido dentro do nosso coração. Além das tribulações e problemas comuns a todos que estão com os pés sobre esta terra, lembre-se sempre que está escrito, né, que no mundo nós teremos aflições. É assim que diz a palavra de Deus, né? Então, além dessas tribulações e problemas que estão expostas a todo mundo, tem as tribulações que nós mesmos causamos, nós mesmos trazemos. Nós trazemos problemas para nós que poderiam não estar intrínseco na nossa relação, mas nós trazemos. Então, por isso que muitas vezes quando existe alguma palavra sobre libertação, a gente costuma falar, nós precisamos muitas vezes nos livrar de nós mesmos. Porque nós arrumamos tantos problemas para nós, e aí a culpa é do maligno, a culpa é desse, daquele, é do João, do Pedro. Não, a culpa muitas vezes dos nossos problemas é nossa. Nós abraçamos os problemas com as duas mãos, não é verdade? Nós temos nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, muitos exemplos de tribulações, de lutas, de perdas, de conquistas. Lá em Hebreus 11 mesmo, ela nos fala sobre fé, esperança, mas ela fala também sobre lutas, sobre perseverança e sobre vitória. Né? É um alerta para a continuidade de relacionamento, ou seja, é um alerta para que nós tenhamos certeza de todas as promessas de Deus. Não se pode ter dúvida quanto a Deus, porque se houver dúvida, não haverá esperança. E o que é esperança, todos nós saberemos, né? É a certeza daquilo que não se vê. Não é verdade? Então, se nós tivermos dúvida, não haverá esperança. Tampouco confiança nas promessas de Deus, no cumprimento das suas promessas, porque nós temos dúvidas. Nós não podemos ter dúvidas, meus amados. Leia Hebreus 11 e veja lá tanto as tribulações quanto as promessas e o cumprimento destas, né? E só há um avivamento, meus irmãos, se realmente houver uma comunhão verdadeira, se realmente houver confiança, se houver esperança em todas as promessas divinas. Nós precisamos aprender, meus amados, a buscar a Deus independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Não apenas assim, de maneira, buscá-lo assim, não apenas de maneira sazonal, ou seja, nos dois pontos principais, ou seja, buscar ele quando nós estamos vivendo momentos bons e de felicidade, ou em momentos maus, momentos de tribulação.
buscamos Ele nesses dois picos, mas e na nossa vida diária, e na nossa vida comum, e no nosso relacionamento diário? Nós estamos fazendo conforme Israel fez por diversas vezes e foi alertada. Nós não podemos viver esse tipo de relação com Deus. Nós precisamos que esta busca nossa seja uma busca sólida. Nós precisamos que esta busca seja uma busca contínua e sempre manifesta em nossa realidade de vida. Ela sempre tem que estar nessa nossa realidade, tem que estar sempre em nossa vida, continuamente. Entenda, meus amados, que o avivamento ele é marcado por uma busca fervorosa. Para você ser avivado, há necessidade de uma busca fervorosa, de que você realmente se empenhe, a necessidade de que você faça, ore constantemente, que você pratique a oração através da leitura também, e através da leitura e da oração você seja transformado e você passe a praticar a palavra de Deus. Isto sim produz frutos. Esses frutos, eles são notados, eles são frutos dignos na vida de um cristão. Não apenas dentro da igreja, mas em todos os lugares onde ele for, aonde ele colocar os seus pés, ele será notado. Deus, nós precisamos lembrar sempre que Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Aprenda dele e com Ele, mas não queira achar que você entende Ele. Nós somos apenas homens e falhos, nós não conseguiremos. Nós precisamos sim aprender com Ele e aprender dele, mas entendê-lo, meus amados, nós como homens não temos competência para isso. A ciência já tentou explicar, justificar, já tentou de todas as maneiras, não se consegue explicar a Deus. Tem um louvor maravilhoso, né, que ninguém explica a Deus, e é verdade. Então não tente entender Deus. Ele vai te deixar aprender apenas aquilo que Ele quer. Ele vai te permitir entender apenas aquilo que Ele quer dar acesso ao homem. Meus irmãos, na primeira lição deste trimestre, ou seja, a primeira, nós estamos na lição 10, que é o avivamento na vida pessoal, e na primeira lição, né, desse trimestre aqui, nós aprendemos o que significa avivamento, né? E que este só pode ocorrer por meio da intervenção divina. E que esta intervenção, ela só tem lugar quando o Espírito Santo, ele acha espaço dentro do coração da pessoa. Dentro do coração de um grupo, dentro do coração de uma igreja, dentro do coração de uma cidade, se a cidade estiver empenhada. E aí eu pergunto para você, existe espaço no seu coração para o Espírito Santo? Você está permitindo que ele haja? Você está permitindo que ele trate a sua vida, que ele transforme a sua vida? A pessoa que se volta para Deus na busca de mudança, ela é avivada, meus amados. Ou seja, ela passa a viver uma nova realidade de vida espiritual. Portanto, amados, isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, como nós já estudamos também. Aconteceu na Bíblia, em vários textos mostra, mas eu gostaria de falar para você que isso acontece aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja, desde que você busque. É isso que você precisa entender. Aonde quer que você esteja, desde que você busque, você vai estar em oração e você vai estar buscando esse avivamento. Nós precisamos entender que nós somos diferentes, ou nós nos tornamos diferentes ao conhecer Jesus. Lá em 1 João 5, versículo 19, diz que nós sabemos que nós somos de Deus, né? E que o mundo está no maligno. O mundo está no maligno, e nós sabemos que nós somos de Deus, porque nós não podemos aceitar esse mundanismo que está aí. Nós temos que viver de acordo com as Escrituras Sagradas. Portanto, meus queridos, o mundo ele caminha a passos largos para a perdição. E é nossa obrigação alertá-los sobre isso e sobre
o Evangelho de Cristo, alertá-los sobre este caminho que eles estão trilhando e que o Evangelho de Cristo, ele vai tirar ele disso. Porque, meus amados, todos nós sabemos que é desejo de Deus que todos se salvem. Deus não faz acepção de pessoas, é desejo que todos se salvem. Mas para que seja salvo, há necessidade de santificação, há necessidade de busca, há necessidade de comunhão. Precisamos ter, meus irmãos, um profundo relacionamento com Deus, assim como teve Davi. Lá em Salmo 68, antes dele cair em tentação, nós vemos que ele declara total confiança em Deus, meus amados, que ele se regozija no Senhor, que ele tem alegria diante de Deus, e que ele conhecia a onipotência de Deus. Meus amados, quem é servo, busca agradar e viver na presença de Deus. Busca agradar e viver na presença de Deus. Nós também precisamos ter um avivamento contínuo um avivamento constante. E para isso nós precisamos ter o quê? Precisamos ter momentos contínuos a sós com Deus. É eu e Deus, é você e Deus. Nós precisamos estreitar esta nossa relação, esta nossa comunhão diariamente com Ele. Nós precisamos orar todos os dias. Aliás, nós devemos começar o dia orando. Na verdade, a oração ela é crucial para um homem ser avivado. Crucial. O homem só é avivado mediante a oração, como nós já falamos em outras aulas, né? E na verdade é impossível, no meu entendimento, é impossível haver avivamento sem oração. É assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Simples assim. Veja no Salmo 55, no versículo 17, que Davi orava 3 vezes por dia. Davi orava 3 vezes por dia, né? Nós vemos lá em Daniel também que ele também orava 3 vezes por dia. Acho que todos conhecem o texto, não preciso fazer a leitura, né? Mas aí eu quero falar para vocês de uma pessoa muito importante para a nossa vida, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, ele orava várias vezes por dia. Várias vezes por dia. Meus irmãos, nós já aprendemos também que um crente, para ser avivado, ele precisa estudar as Escrituras. Então, ele não é somente orar, é orar e estudar as Escrituras, conhecer, saber o que Deus tem nos proposto. Isto deve ocorrer diariamente, com muito poucas falhas. Tem que ser diariamente. Por uma eventualidade ou outra, você não puder hoje, por um motivo, amanhã você tem que cumprir sempre esse compromisso. Não pode haver falhas, né? Para que nós possamos o quê? Para que nós possamos entender e absorver os preciosos conteúdos de ensino, de doutrinas, e das orientações e advertências, né? E é isso que vai nos levar, o conhecimento dessas coisas é que vai nos levar a uma edificação espiritual. Nós precisamos, meus amados, meditar na palavra ouvida ou lida sempre. Nós precisamos meditar, buscar entender. Nós precisamos confrontar aquilo que nos foi ensinado na igreja, aquilo que nos foi ensinado por pastores, pregadores, né, com o que as Escrituras apresentam. Assim faziam os bereanos e é assim que nós devemos fazer também. E nós precisamos manter no nosso coração aquilo que nos é ensinado e que nós confrontamos e entendemos como verdade. Para quê? Para que nós não pecamos. Salmo 119, versículo 11, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. É assim, meus amados, que nós devemos entender. Nós precisamos, meus irmãos, cuidar da nossa vida pessoal e do nosso relacionamento com Deus. Só assim nós teremos um avivamento na nossa vida. Avivamento é voltar a viver como nós já apresentamos em outras aulas, né? E nós explicamos para isso que há necessidade de que nós estejamos passando por algum problema, sim. Há necessidade, porque quando se passa por um problema é que você pede socorro, né? Então nós precisamos cuidar da nossa vida pessoal e do nosso relacionamento com Deus, mesmo sem que haja problema. Nós precisamos estar em comunhão constante. Nós não podemos nos descuidar, meus amados.
Porque se nós descuidarmos, nós pagamos o preço. E o preço é caro demais. O preço é a perda da salvação. A nossa integridade moral e espiritual, ela vai dar para nós a certeza de que nós devemos ser pessoas retas aos olhos do Senhor. E só podemos fazer isso se nós soubermos aquilo que Ele nos propõe. Nós devemos ser imparcial, nós devemos ser prudentes, nós devemos ser cautelosos, nós devemos ter tato. Enfim, meus amados, nós precisamos ter em nós os frutos do Espírito Santo, como eu falo sempre. Efésios 5, a partir de 22. Os frutos do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar também, meus amados, da nossa saúde física, através do quê? Através da ciência, ou seja, exercícios, alimentação. É desta forma que nós devemos lidar com o quê? Com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós precisamos aprender sobre o amor, pelas nossas esposas, pelos vossos maridos, né? Pelos vossos filhos, pelos vossos amigos, pelos nossos amigos também. Sobre isso nem preciso falar, né? Mas aos nossos inimigos, muitos de nós esquecemos de falar dos nossos inimigos, né? E eu me obrigo novamente a alertar vocês aqui que nós devemos orar pelos nossos inimigos e amá-los conforme ensina a palavra de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao seu próximo como a si mesmo, não é verdade? É dessa maneira. E o próximo pode ser seu inimigo, pode ser seu amigo, pode ser seu irmão, é o seu próximo. Então nós devemos amar os nossos amigos, irmãos, inimigos também e orar por eles continuamente, né? Jamais, meu amado, jamais se permita ser aquele crente apático, aquele crente acomodado, aquela pessoa indiferente à realidade espiritual, como muitos nós vemos por aí, né? Isto sim é falta de avivamento. Você ser apático, acomodado, né? Isso é falta de avivamento. Você congrega, frequenta, mas não convive, você não ama, nem tampouco adora a Deus, né? Você diz glória a Deus lá como se estivesse falando com o seu amigo. Deus é nosso amigo, mas não pode esquecer que nós devemos ter reverência para Ele, né? As pessoas, elas dividem muitas vezes a sua vida, eles dão preferência à praia, festa, passeio, e quando sobra um tempo é que ela vai visitar a Deus, ela vai ao culto, ela vai se envolver na palavra, na leitura, ela vai assistir uma escola, uma aula como essa que nós estamos dando hoje, né? É uma relação com Deus como se Deus fosse um parente próximo. Me perdoe falar assim, como se ele fosse um parente próximo. Eu vou se der, quando der. Ele vai me entender, ele é meu amigo mesmo, ele é meu pai, ele me entende. Esquecem. Na verdade, eles esquecem o que é e quem é Deus. E assim eles têm uma relação rasa, uma relação morna. Ele substitui, meus amados, o culto por nada. Ele prefere cultos online, onde sequer ele presta atenção no que está sendo apresentado. Ele está assistindo o culto e lavando louça, comendo um lanche, a televisão ligada, o filho falando. Meus irmãos, são coisas incabíveis. Né? O crente realmente avivado, ele é alegre, ele é forte, ele não teme a morte. Por que ele não teme a morte? Porque ele crê nas promessas de eternidade e ele as vive. Deus nos deu e nos fez uma promessa de eternidade. A vida não acaba quando nós morremos, meus amados. Recebam essa excelente notícia, aqueles que ainda não acreditam nisso. Ela não acaba quando nós morremos, nós vamos viver a eternidade ao lado de Cristo, desde que nós cumpramos as suas escrituras, cumpramos as escrituras sagradas, meus amados. Nós precisamos viver esta eternidade já desde agora, já desde já. E para viver esta eternidade desde já, nós temos que dar cumprimento à palavra de Deus e estar em santificação e contínua oração, meus amados. É desta maneira. Vejam, meus irmãos, o caso de Ananias, Misael e Azarias. Vocês sabem quem são? Ananias, Misael e Azarias, né? Não sei se vocês sabem, mas eu vou falar o outro nome que eles receberam e vocês vão saber quem são. Sim. Eles são Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Lá em Daniel 3, versículos 16 a 18. Na verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego já é mais conhecido, né? Ali
Eles falam, meus amados irmãos, quando Nabucodonosor fala para eles adorar a estátua, eles falam que jamais adorariam a estátua. E que se Deus os livrasse da fornalha, eles adorariam a Deus. Mas se Deus não livrasse da fornalha, eles ainda assim adorariam ao único e verdadeiro Deus. Olha, meus amados irmãos, é fé. Isso é fé, isso é relacionamento, isso é estar avivado. Isto é saber que a morte vai somente nos aproximar de Deus, desde que nós estejamos dentro e de acordo com a sua palavra. Meus irmãos, o sangue de Jesus, ele tem poder, portanto, o crente avivado, ele é santo, jamais se esqueçam disso. Ele é santo, ele busca continuamente a santificação. Perfeição somente em Cristo, mas a busca contínua de santificação deve existir em nossas vidas. Nós precisamos nos corrigir e permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Hebreus 12, 14 nos ensina dessa maneira. É o Espírito Santo que é o agente executor desta ação em nós, ao lado de Jesus. Para quê? Para nossa salvação, meus amados. É o Espírito Santo que te convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele te convence. Vejam bem o termo, ele te convence, mas ele vai te convencer do quê? Se você não conhece a Escritura, se você não lê, se você não estuda, se você não aprende. É a fé em Cristo, é o ser batizado, é a busca contínua em oração que nos santifica. É dessa forma, meus amados, que nós devemos viver e ser avivados em Cristo. Só assim nós seremos avivados. Né? É só isso que vai te levar a um nível espiritual que vai te permitir estar permanentemente avivado na presença de Jesus. Você ser avivado é ser avivado, mas você precisa estar avivado na presença de Jesus continuamente, permanentemente. Você vive a sua vida, você passa por toda a tribulação, mas a sua relação com Deus, você tem conhecimento, você tem estrutura e tem base, você está firmado na rocha para resistir a todas as tribulações e saber que Deus é Deus, e Deus, ele tem o controle de todas as coisas, tá bom? Meus amados, é dessa maneira que nós devemos entender, né? A leitura da escola bíblica proposta, ela está em Salmos 63, versículos de 1 a 8. Eu não vou fazer a leitura, mas nós vamos agora começar a nossa aula de acordo com a escola bíblica dominical. E eu tenho certeza que vai ser bem fácil dos irmãos entenderem depois de toda essa exposição que nós fizemos aí, né? O primeiro assunto, meus amados, ele vai nos apresentar de uma forma grandiosa, o avivamento na vida deixa eu passar aqui para os irmãos, o avivamento na vida do salmista. Desculpem que me faltou aqui a memória, eu não consigo gravar tantas coisas assim também, né? Na vida do salmista. E, meus irmãos, o salmista aqui, ele apresenta para nós, na leitura, esta relação com Deus, ou seja, ele busca Deus de madrugada. Então, de madrugada eu te buscarei. A minha alma, ela tem sede de ti. Então, ele apresenta aquela ânsia de buscar a Deus, a ânsia de estar na presença de Deus. Meus amados, é dessa maneira que ele vai buscar a Deus. Ele se apresenta como totalmente dependente de Deus, totalmente dependente de Deus, meus irmãos. Nós buscamos a Deus de uma maneira totalmente espiritual, de uma maneira verdadeira, de uma maneira real. Nós precisamos entender e aprender que somente nesta relação sincera, de coração, é que nós conseguiremos verdadeiramente glorificar e adorar a Deus como devemos fazê-lo. Como devemos fazê-lo. Meus amados,
É, diante de todas essas situações que ele vivia de sofrimento, ele tem nele aquele desejo ardente e entusiasmado, né, de buscar a presença de Deus. Ainda mesmo vivendo as tribulações, vivendo aquela sequidão, aquele cansaço na carne. Ou seja, a alma dele tinha sede de Deus, né? Ele foi buscar Deus de madrugada, e ele era convicto, meus amados, ele era convicto que Deus era na vida dele. E hoje nós somos e devemos ser convictos de que Deus, ele é na nossa vida também. Deus jamais vai abandonar o seu povo. Ele ansiava também na leitura, meus amados, como nós hoje ansiamos também em ver o quê? Ver a glória de Deus. Reconheçamos como Ele, nós precisamos reconhecer como Ele, meus amados, a benignidade de Deus em nossas vidas, independente da situação que nós estejamos vivendo, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida. Assim como Ele, nós devemos bem dizer o nome de Deus e aprender com Ele a contemplar a glória de Deus. A contemplar a glória de Deus, meus amados. Nós precisamos aprender a viver a realidade espiritual, apesar do contexto que nós vivemos hoje, totalmente oposto. Nós hoje vivemos num contexto, nós somos expostos, né, a um contexto totalmente oposto daquilo que Deus nos apresenta, porque Deus nos apresenta o amor, a paz, a graça, a benignidade, mas Ele nos apresenta para que nós possamos apresentar para as pessoas. Nós estamos aqui convivendo num mundo que jaz no maligno e nós devemos levar a ele a palavra de Deus. Somente sendo avivado espiritualmente, meus irmãos, é que nós podemos fazer isso. Não existe outra forma, não existe outra maneira, né? O salmista, na leitura também, ele nos ensina que nós nos fartaremos com a presença de Deus e que nós devemos louvar o Senhor da vida. Nós devemos louvar o Senhor da vida. Nós precisamos lembrar de Deus e meditar na sua palavra sempre, porque ela é a nossa garantia de júbilo, ela é a nossa garantia de segurança. As promessas de Deus estão ali, estão nas Sagradas Escrituras, né? Deus, nós precisamos entender que Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e que nós, avivados somos, porque nós temos a segurança no Senhor. Então nós temos sim que viver este avivamento mesmo, nós temos que renovar esta relação com Ele e termos júbilo nela, né? Como nós já falamos, a prática da oração e a leitura, os estudos das Escrituras, isso estreita o que? A comunhão com Deus. Isto é um devocional, né? É um devocional. Salmo 55, 17, Daniel 6, 10. Mas nós precisamos aprender a separar algumas leituras diárias para serem feitas. Nós precisamos ter essa relação, orar e fazer a leitura das Escrituras. Nós devemos, portanto, meus queridos, desenvolver continuamente o hábito da oração. Nós já citamos 3 exemplos de homens que oravam no início desta nossa aula de hoje, né? Inclusive falamos de Jesus, né? Lembre-se sempre que muitas batalhas são vencidas em oração. São vencidas em oração. No Getsemane, Jesus orou a Deus e pediu que ele, se Deus pudesse, que livrasse daquele cálice, né? Mas no final da oração ele falou, mas que seja feita conforme a sua vontade. Olha que ensino maravilhoso. Nós queremos uma coisa, mas tem que ser feita a vontade de Deus. O Filho, ele pediu, se possível, sem se prejudicar o que ele veio fazer, ele gostaria de não ser afastado pelos nossos pecados naquele primeiro momento da relação com Deus. Mas seja feita conforme a sua vontade. Ler e estudar a Bíblia, repito, é preciso para que nós possamos entender, absorver e viver preciosos ensinamentos. A palavra de Deus, meus amados, é a espada do Espírito, Efésios 6, versículo 17. Não se esqueçam disso. A espada do Espírito, aquilo que nós temos que carregar dentro de nós é a palavra de Deus, e nós só a carregaremos lendo
estudando, lendo, estudando, aprendendo, confrontando o que nos é dito com a palavra de Deus. A leitura, meus amados, nos previne sobre o pecado. Ela nos consola, ela dirige a nossa vida, e direciona exatamente no caminho do Senhor. Ela te coloca sempre no caminho do bem. Meu irmão, tente, viva uma vida diferente. Viva uma vida diferente. Busque continuamente, encha-se do Espírito Santo e alegre-se no Senhor. É desta forma que nós devemos nos relacionar, nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos, esse vazio que muitas pessoas sentem aqui dentro precisa ser preenchido e preenchido pelo Espírito Santo. Meus amados, a consequência desta relação com o Espírito Santo é a melhor possível e imaginável. Você vai desenvolver em você integridade, como está em Mateus 5,37. Você vai aprender a desenvolver em você o que é a prudência, ao falar, ao agir. Tiago 2,12 diz assim, né? Você vai desenvolver o que em você é saúde física, saúde mental, emocional. 3 João 1, versículo 2. Meus amados irmãos, são tantas mudanças maravilhosas que nós vamos ter na nossa vida. Você vai aprender a amar as pessoas de uma maneira que você mesmo não vai acreditar. Você mesmo não vai acreditar. Com relação ao matrimônio, você vai viver de uma forma mais amorosa. A palavra de Deus nos direciona dessa forma. Deus, ele nos amou primeiro e nós temos que emanar de nós apenas o amor. Não é somente para nossas esposas ou para os nossos maridos, é para os nossos filhos, é para os nossos amigos, para os nossos inimigos. Meus amados, isso vai fluir de nós com carinho, vai fluir de nós com afeto. Provérbios 31, 29, nós vemos dessa maneira. Efésios 5, 6, as bênçãos no lar através do Espírito Santo. Meus irmãos, são maravilhas inimagináveis. Só lendo e aprendendo a viver isso, que nós conseguiremos confrontar com o velho homem e saber realmente a diferença que isso faz. Né? Nós precisamos ter um ótimo relacionamento com os nossos filhos. Nós precisamos criar o hábito de fazer culto doméstico, oração, todo mundo junto. Isso não é somente um relacionamento, é uma disciplina que você vai colocando e você vai atendendo essa disciplina e isso vai virando uma relação de amor com as pessoas, com a família. Né? O cristão avivado, meus amados, ele é alegre, ele se torna forte tanto espiritualmente como fisicamente para todas as situações da vida. Independente se na alegria ou na tristeza, independente se passando por tribulação ou não. Nós já falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iam ser lançados na fornalha ardente, meus amados. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus, e nós vamos adorar a Ele, meus amados. Tem um louvor lindo sobre isso, não é verdade? O crente avivado, meus irmãos, ele vai se tornando santo, cada vez mais santo, e essa é uma condição indispensável para ver a Deus. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Meus irmãos, apenas para encerrar, não adianta demonstrar avivamento e comunhão com Deus, mas viver em pecado quando ninguém está olhando. Lembre-se sempre, você consegue e pode mentir para todo mundo, menos para você e para Deus. Se você não quer ser salvo, continue mentindo para você e mentindo para Deus. Se você quer a santificação, aprenda a ser verdadeiro e a falar a verdade e cumprir a palavra de Deus, ler as Escrituras, orar, buscar a Deus e viver esta relação com Ele. Você com certeza vai fazer a diferença para a sua vida e na vida daqueles que te cercam. Portanto, meus amados, mude de verdade, permita o agir do Espírito Santo em sua vida, busque-o em verdade e em espírito. Lembre-se sempre
que o avivamento está sempre centrado na pessoa do Espírito Santo. O avivamento ele traz, ou seja, ele leva a pessoa para o centro, ou traz a pessoa para o centro, né? Ou seja, ele leva a pessoa para Jesus ou traz a pessoa para Jesus. Isso é o avivamento. O avivamento, ele te leva à palavra de Deus, ele te aproxima dos princípios estabelecidos nas Escrituras, meus amados. Agora, nós vemos por aí muitos movimentos, né? Muitos movimentos. Esses movimentos, eles já são centrados em pessoas, né? O que acontece? Vai um popstar gospel, não sei aonde, vamos todo mundo para lá, levanta a mão e glória a Deus e aleluia. Quando sai, vai cometer pecado, vai por erro. Isso não é avivamento, isso é um movimento, meus amados irmãos. Então o movimento ele é centrado em pessoas. Aquele pastor que, nossa, é eloquente, aí leva 300 e tantas mil pessoas para lá e aí de repente sai todo mundo de lá e volta a fazer pecado. O avivamento é quando você recepciona a palavra de Deus e você é avivado e transformado de verdade. Isto é avivamento. Do contrário, é um movimento, né? É um movimento. Esse movimento ele está ligado ao quê? Está ligado ao egocentrismo, ou alguma entidade religiosa específica. Este movimento ele é apresentado e sentido a partir do ser humano. Ou seja, pode até ser algo inusitado, alguma coisa inédita, mas ele é sentido a partir do ser humano, né? Mas ele sempre vai prover do ser humano. Entenda, portanto, de uma vez por todas, meus amados, que todo o avivamento provém de Deus e te leva para Deus. Este avivamento, ele gera uma atividade. Vamos entender bem agora? Esse avivamento leva a uma atividade. Eu vou ter agora que pregar o evangelho, eu vou ter agora que falar na igreja, eu vou ter agora que auxiliar meu irmão, eu vou ter que agora socorrer meus amigos, meus inimigos, eu vou ter que ser amoroso, eu vou ser transformado. Então, esse avivamento ele vai gerar uma atividade, como nós já falamos. O avivamento ele vai gerar movimentações que estão intrínsecas na palavra de Deus. Você vai agir, você vai ajudar, você vai trabalhar para Deus. Portanto, é o avivamento que gera o movimento em direção a Deus. E não é todo o movimento que te leva a um avivamento. Não estou aqui dizendo que você vai num show e de repente você não vai ser avivado. Só que você só vai ser avivado, acordem para isso, se você realmente glorificar a Deus, entregar o seu coração a Deus, se arrepender, entender que você tem que se entregar a Deus, se batizar e dali por diante se santificar e não viver em pecado. Não viver em pecado. Pecar, nós ainda pecaremos, mas nós estaremos continuamente nos santificando, constrangendo toda essa relação que nós temos ainda com o pecado. Amém? Que eu possa ter conseguido ensinar um pouco mais para os irmãos a respeito disso, o pouco que eu sei. E eu agradeço muito a todos que participam e assistem, e que Deus possa abençoá-los e protegê-los por toda a nossa estadia aqui neste mundo, porque nós aqui somos peregrinos, assim eu creio. Deus abençoe.